Hoje nós vamos falar sobre alguns temas com grande possibilidade de cair na sua prova. Então preste atenção nos artigos e nas súmulas que nós vamos mencionar. Nós vamos começar primeiro com alteração do contrato. Então vejamos lá o artigo 468. Artigo 468 da CLT é um artigo importante para você anotar, bem como a súmula 51 do TST. Essa súmula aqui, o resumo do que nós vamos falar aqui, é que as normas regulamentares que alterem ou revoguem vantagens deferidas anteriormente só afetam os trabalhadores admitidos após. Então, somente os admitidos após a alteração ou revogação. Assim, preserva-se a vantagem recebida pelos empregados já contratados antes da alteração ou da revogação. Significa que nós temos normas que são aplicadas. Normas regulamentares. Qualquer alteração, cancelamento, exemplo, na norma regulamentar existe a previsão de vale alimentação. Se cancelar esta cláusula, os próximos empregados não receberão vale alimentação. No entanto, aqueles que já eram empregados terão esse direito. Então guardem isso. Lembrem também, no caso das convenções e acordos coletivos de trabalho, o princípio da ultratividade das normas. Ou seja, numa negociação coletiva, qualquer direito que for dado ao empregado somente poderá ser retirado se eu tiver uma outra norma coletiva retirando aquele direito. No caso, as negociações coletivas têm uma validade de 2 anos. Vencidos 2 anos, o empregado não perde aqueles direitos. Exemplo, foi dado para ele vale alimentação, cesta básica na negociação coletiva. Vencidos 2 anos daquela negociação coletiva, ele não perde o direito a essas verbas. Ele só vai perder o direito se eu tiver uma outra norma, uma outra negociação coletiva retirando aquele direito. Princípio da ultratividade das normas. Olha lá na súmula 277. Olha, o artigo 468 da CLT, o que ele nos diz aqui o artigo 468? Nos contratos individuais do trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Perceberam 2 requisitos. Precisa da anuência das partes para fazer alguma alteração contratual, bem como não causar prejuízo ao empregado. Olha o parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Isso é tranquilo. Se o empregado exerce uma função de confiança e você, empregador, não tem mais confiança naquele empregado, você pode revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado. Isso aí é permitido. Só que tem uma observação. A súmula 372. Vamos ver o que diz essa súmula 372. Súmula 372, gratificação de função, supressão ou redução. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos, pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Aqui nós temos o princípio da estabilidade financeira. Se você foi nomeado a uma função, recebendo a gratificação de função ali, por 10 anos ou mais você recebeu esta função. O empregador pode reverter você ao cargo anterior, no entanto, você não poderá ser retirado do seu salário essa parcela, salvo justo motivo. Olha a exceção aí, salvo justo motivo. Então tem que estar demonstrado na questão para você que se houve ou não justo motivo. Continuando a alteração, vamos falar do artigo 469, que é o caso da transferência. Olha o que diz o artigo 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa, de que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Olha, então para que seja transferência considerado pela lei, tem que haver mudança de domicílio do empregado. E essa transferência é vedado transferi-lo sem anuência dele, ele tem que concordar. Olha o que diz a súmula 43.
Presume-se abusiva a transferência do parágrafo 1º do artigo 469 da CLT sem comprovação da necessidade de serviço. Tá vendo? Olha aqui, ó, é necessário, no parágrafo 1º, olha o que diz. Não estando compreendidos na proibição deste artigo, nós vimos que é proibido, mas não está compreendido na proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorra da real necessidade de serviço. Ora, eu posso transferir empregados? Posso. Empregados quais? Aqueles que exercem cargo de confiança ou aqueles em que está explícito isso aí no contrato. Mas olha o que diz a súmula 43. Presume-se abusiva a transferência de que trata este parágrafo sem comprovação da necessidade de serviço. Então o empregador, para transferi-los, terá que demonstrar necessidade de serviço. Vamos ver o que diz os próximos parágrafos do artigo 469. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. É lógico, se eu tenho uma empresa que fica estabelecida em uma determinada cidade, foi extinta aquela empresa, eu vou transferir o empregado para a matriz. Isso aí é permitido, não há nenhum problema. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado receberia naquela localidade enquanto durar esta situação. Então nós temos que observar. Primeira situação lá em cima é que posso transferir desde que haja anuência das partes, desde que não cause prejuízo ao empregado. Havendo essa transferência, o empregado, havendo a mudança de domicílio, ele terá direito a um percentual, a um adicional de 25% sobre o seu salário. Matamos essa parte aí, vamos para o próximo tópico, que é o regulamento de empresa. Ora, na súmula 51, nós vamos ter aqui a questão da norma regulamentar, as vantagens e opções pelo regulamento, artigo 468 da CLT. Então, se essa súmula não estiver prevista lá no seu índice emissivo, verifique lá no índice emissivo, artigo 468, que fala de alteração contratual. Verifique se vai ter questões de transferência para você colorir lá para ficar mais fácil. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. É o que nós dissemos no início da aula. O inciso 2 já diz: havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ora, havendo um regulamento, havendo um outro regulamento, ele vai ter que optar por um. Ele optando pelo número 1, esse aqui encontra-se o quê? Renunciado pelo próprio empregado. Passando para outro tema, vamos falar aqui sobre a súmula do 202. A súmula 202 fala sobre gratificação por tempo de serviço, compensação. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço, outorgada pelo empregador, e outra da mesma natureza, prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfica. Então, nessa situação, o empregado não terá direito de receber 2 ou 3 dispositivos que são benéficos. Ele vai ter que exclusivamente escolher um que seja mais benéfico. Vamos falar de punição. Súmula 77. Súmula 77 vai dizer que nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Regra geral, somente vamos precisar de inquérito para apuração de falta grave com relação ao empregado sindicalizado. Esse sim, aquele que foi eleito pelos empregados, terá direito à estabilidade e, nesse caso se cometa uma justa causa, terá que ser apurado mediante inquérito. Agora, para ocorrer que uma determinada empresa colocou em seu regulamento que todos os empregados terão que submeter ao inquérito caso haja justa causa. Então, se você punir o empregado e não fizer o inquérito, caso conste isso de norma regulamentar, essa punição será
nula. Vamos falar sobre licença-prêmio. Licença-prêmio, conversão em pecúnia, regulamento da empresa. Bom, a licença-prêmio, na vigência do contrato de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia. Então, regra geral, licença-prêmio não posso convertê-la em pecúnia. Mas, se isso tiver previsão no regulamento de empresa, muda de figura. Olha o que diz: salvo se inexpressamente admitida a conversão no regulamento de empresa. Então, se o regulamento de empresa estiver determinando que a licença-prêmio poderá ser convertida em pecúnia, essa será transvertida em pecúnia. A outra súmula de hoje aqui é o adicional noturno. Olha, a respeito do adicional noturno, a possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Lembrando que o artigo 468 fala que eu só posso alterar o contrato de trabalho com a anuência das partes se não houver prejuízo. Aqui a súmula há uma exceção aqui, porque a transferência para o período diurno é mais benéfico para o empregado. Então, havendo a transferência, não há que pagar mais o adicional para ele. Então, a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito do adicional noturno. Não há, e portanto, direito adquirido ao adicional noturno. Lembre-se, toda vez que o empregado recebe adicional, isso faz mal. Adicional faz mal. Adicional de hora extra, trabalhou em excesso de horas extras, faz mal para a saúde. Adicional de salubridade, faz mal para a saúde. Adicional de periculosidade, faz mal para a saúde. Adicional de transferência, faz mal. Já pensou tirar você do convívio dos seus familiares, seus amigos e mandar para outro local? Então guardem isso a respeito do adicional, faz mal. O outro tópico é jornada de trabalho, alteração, retorno à jornada inicialmente contratada a servidor público. É interessante isso aqui, pode ter algum tema relacionado a servidores do município. Então eu tenho aqui o retorno do servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional. A jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Olha o exemplo. O candidato querendo eleger, fala assim com o pessoal que vai reduzir a jornada de 8 para 6 horas. Só que todo mundo foi contratado mediante o edital e havia previsão da jornada de trabalho de 8 horas. Então todos os empregados votam nele, ele é eleito, ou então ele perde. Não, vamos botar ele é eleito, muda o horário de 8 para 6 horas e nas próximas eleições, depois de 4 anos ou 8 anos que ele ficou no mandato ali, nós temos um novo prefeito sendo eleito pela população e ele retorna os empregados à jornada de 8 horas. Ora, nesse caso é permitido porque a jornada dos servidores públicos está prevista em lei e o que o empregador, o administrador, no caso aí, essa redução não dá direito adquirido. Vamos ler de novo. Aqui, ó, o retorno do servidor público, tanto da administração direta, autárquica e fundacional, inicialmente contratado, não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Então aí fica aí mais uma dica. Vamos falar do professor, um pouquinho de professor, redução da carga horária. Será que é possível reduzir a carga horária do professor? Olha a alteração do contrato de trabalho. O professor não quer, geralmente, que reduza a jornada dele. Será que com a anuência dele ou sem anuência vai poder reduzir? Vamos ver o que diz a OJ 244. A redução da carga horária do professor, em virtude de diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução no valor da hora aula. Ora, então o que não pode ter o professor é redução da hora aula. Se ele dá 20 aulas por semana e reduziu o número de alunos, reduziram para 14 aulas por semana, perfeito, ele ainda continua ganhando salário hora sem redução nenhuma. Mas houve a redução salarial em vista do número de alunos. Isto é permitido. Então não há violação do artigo 468 da CLT. Passando ao OJ 159, questão de data de pagamento. Será que pode ser alterada a data de pagamento do empregado? Vamos ver aqui a questão de pagamento de salário e alteração, OJ 159. Olha o que diz aqui. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato em instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468,
desde que observado o parágrafo único do artigo 459 da CLT. Só lembrando aqui que nós não temos mais o parágrafo único do 459, ele foi revogado e foi transformado em parágrafo 1º, que está logo aqui embaixo. E o que diz o parágrafo 1º? Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então o que nós concluímos? Inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, que seria a alteração. Então eu tenho que ter previsão no contrato ou no instrumento normativo. Lembrando que instrumento normativo ou é um acordo coletivo de trabalho, ou é uma convenção coletiva, ou é uma sentença normativa. Quando eu falo em instrumento coletivo, eu tenho que lembrar acordo, convenção ou sentença normativa. Lembrando que sentenças são decisões dos tribunais em dissídios coletivos regulamentando situações trabalhistas. Quando eu falo negociações coletivas, são duas, acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Então, se não houver previsão, nem no acordo, nem na negociação, nem na sentença normativa, nem no contrato de trabalho estipulando qual seria a data de pagamento, eu posso alterar a data desde que eu não viole o 5º dia útil do mês. Marcou aí? Vamos passar para outra. Súmula 381, correção monetária do salário. Ora, o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês, subsequente ao vencido, não está sujeito à correção monetária. Então, quando o empregado trabalhou o mês de março todo, então o empregado trabalhou o mês de março, então o patrão tem até o dia 5, até o 5º dia útil de abril para efetuar o pagamento. E desse período aqui, esses 5 dias úteis aqui, não há correção monetária. Então, correção monetária nós não temos. Agora, se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação do serviço a partir do dia 1º. Observaram então aqui, no dia 1º, se eu paguei no 6º dia útil, terá que corrigir esse valor aqui até o 6º dia útil. Se for até o 5º dia útil, não haverá nenhuma correção. Marcaram? Vamos para o outro OJ, agora o OJ 113, vamos falar sobre o OJ 113, é a última OJ de hoje, que fala do adicional de transferência, cargo de confiança ou previsão do contrato de transferência, devido desde que a transferência seja provisória. Essa aqui é a chave dessa questão. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Entenderam? Por mais que a pessoa, o empregado, exerça cargo de confiança, ele tem direito ao adicional de transferência, que é de 25%. Mas atenção, somente se a transferência for provisória. Se a transferência for definitiva, no caso não. Olha a súmula 29. O empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Trabalha em um determinado bairro, aumentou, foi para outra cidade, então a despesa de transporte aumentou, ele vai ter que pagar essa diferença de transporte. Espero que tenham gostado, façam as marcações, vamos ver o próximo tópico que nós vamos tratar aqui. Grande abraço!